Olá! Hoje você vai aprender a fazer um bloco de notas para rodar no Android. Quando você digitar um texto, certo? Qualquer texto, você clicar no botão salvar, essa anotação vai ser salva em um arquivo dentro do seu dispositivo, mesmo que você fechar o dispositivo, reiniciar, desde que você não formate, a sua anotação vai estar ali. Vamos fazer? Eu vou criar um novo projeto, então em Create New Project, eu vou escolher a Basic Activity, porque eu vou utilizar este Float Action Button. Vou clicar em Next, vou chamar o meu projeto de meu bloco de notas, dar um nome para o package, escolher a pasta onde eu vou salvar, linguagem Java, API 16, vou clicar em Finish. Em Res, Layout, Activity Main.xml. Aqui no Component Tree, eu tenho o layout, o tipo de layout que eu tenho, que é o Coordinator Layout, o App Bar Layout, a Toolbar, essa barra aqui, e o FAB, Floating Action Button, que é o botão que eu vou usar. Eu não vou usar essa toolbar, então eu vou clicar nela, vou pressionar Delete, porque eu não vou utilizá-la. Agora eu vou no App Bar Layout, Layout Height, eu vou colocar 140 dp. Eu vou alterar, vou colocar alguns elementos aqui, porém antes eu vou aqui em Values, Colors, e aqui em Colors, você pode definir algumas cores que você quer usar para o seu layout. E a gente define Color Name, dá um nome para a cor, e em seguida, aqui dentro, você coloca o valor em hexadecimal. Então, eu vou estar definindo algumas cores aqui. Eu defini as cores, então, cinza, rosa claro e rosa escuro. Aqui dentro eu coloco o valor da cor em hexadecimal, que eu posso pesquisar na internet valores de cores em hexadecimal, ou mais precisamente em color.adobe.com. Agora, eu vou aqui em Themes. Aqui em Themes, então, eu tenho as cores themes.xml, que é para aparecer as cores do nosso app quando o usuário estiver usando o tema claro, e o Themes Night, para caso o usuário esteja usando cores escuras como tema. Quando você posiciona aqui, ele te mostra a cor. Então, como tema Night, eu vou colocar @color barra, vou colocar o rosa escuro, vou colocar o cinza, aqui deixar preto mesmo, aqui também rosa escuro, cinza. Essas são as cores de variação do tema do seu app. Se você quer saber mais sobre essas cores, você pode ir em material.io/color, que vai ter mais informação. Aqui eu vou colocar themes.xml, que são as cores claras. Eu vou colocar aqui, então, barra rosa claro. Se eu posiciono em cima, ele me mostra que rosa que é esse, tá vendo? Aqui eu vou deixar roxo mesmo, que era a cor que tava. E aqui o mesmo tom de roxo. A hora que eu vier aqui no XML, então, eu tô com o meu tema montado. Vou fechar isso aqui, então. Se eu vier aqui no mainActive.java, você vai ver que tem um erro aqui na toolbar, porque essas linhas da toolbar a gente deletou. Então, a gente vai deletar essas duas linhas aqui, já que a gente deletou a toolbar. Eu não vou usar também o onCreate Options menu
E também não vou utilizar este método aqui, tá? Não vou usar esses métodos, então eu os deletei. Agora, eu vou colocar uma imagem aqui dentro e para isso, então, eu vou aqui na pasta Drupal, vou arrastar o meu logotipo para lá. O logotipo, ele é um arquivo PNG que tem apenas o nome logo, tá? Ele não pode ter caracteres especiais no nome. Então, eu vou arrastar, vou soltar aqui. O nome dele vai ser logo, eu vou deixar refactor. Tem o logo aqui. Ele é transparente, por isso você não está enxergando, porém, com este fundo rosa, ele vai aparecer. Eu vou aqui em Image View, vou arrastar para cá, soltar. A hora que eu solto, eu tenho o meu logo aqui, vou selecionar, dar OK. Eu vou adaptar. O tamanho, beleza, ficou um tamanho legal. Agora, eu vou configurar o Floating Action Button. Então, eu vou selecioná-lo. Eu vou procurar a propriedade Fab Size e vou colocar no normal. Essa propriedade está relacionada ao tamanho dele. Agora, eu vou alterar o ícone que eu vou utilizar. Então, eu vou clicar com o botão direito em Drupal. New. Vector Asset. Aqui eu vou escolher uma cor em que eu vou colocar FF para ficar branco. Aqui eu vou escolher um clip art. Vai aparecer vários clip arts aqui. Você pode escolher aquele que você desejar. Vou escolher esse daqui, o Check Circle, mas você pode escolher qualquer um. Vou em Next. Finish. Agora, com o Floating Action Button selecionado, eu vou alterar a propriedade SRC Compute. Vou clicar aqui. E vou escolher o item que eu tinha selecionado. Agora eu vou deletar alguns elementos da tela. Então, eu vou clicar em Fragment Second. Eu vou deletar esse elemento da tela. Eu vou em Fragment First e eu também vou deletar esses elementos da tela. Como a gente deletou alguns elementos que estão sendo referenciados na programação, eu vou clicar aqui no arquivo firstfragment.java e eu vou deletar estas linhas aqui referentes a ele, tá? Aquele objeto do first fragment. Aqui eu vou clicar no second fragment.java e eu também vou deletar estas linhas que são correspondentes ao second fragment. Agora, eu vou até o arquivo contentMan e aqui dentro, então, eu vou arrastar um teste multiline text. Vou arrastar ele aqui dentro. Vou fazer o infer constraint, que é a ancoragem dele. Em seguida, eu vou alterar o layout widget e o layout height para match parent. E aqui 0 em relação ao superior. Aqui também. Para que ele ocupe, então, toda a área disponível. Eu vou alterar também a propriedade hint, onde eu vou colocar digite a sua, sem aspas, digite a sua anotação. Quando a pessoa clicar, isso vai sumir. E aqui eu vou alterar a propriedade single line para false, para que ele tenha uma quebra de linha, certo? A hora que eu vier na mainActive.xml, então eu tenho o multiline text aqui ocupando o espaço necessário. Vou clicar em rodar então.
Beleza, o aplicativo rodou, eu rodei ele no meu dispositivo. Quando eu clico no Float Action Button, ele não aparece nada, apenas uma snack bar padrão que ele tinha. E o que eu vou testar aqui é se quando eu digitar várias linhas de texto, ele vai dar a quebra de linha. Beleza? Deu certinho, tá rodando. Aplicativo rodando, agora a gente vai na mainActivity.java e a gente vai fazer a nossa programação. Aqui ele tem o evento onClick no botão Floating Action Button. A gente vai usar, porém a gente não vai mexer com ele agora. Você já aprendeu na aula passada como fazer para salvar preferências, então agora a gente vai fazer a mesma coisa, porém criando uma classe. Então eu vou clicar aqui no Package com o botão direito New Java Class e vou colocar então o nome da classe anotação preferências. Nessa classe, eu vou criar o primeiro método, que vai ser o método para salvar a anotação. Então, esse método, public void salvar anotação. E eu vou criar um outro método para recuperar essa anotação. A anotação é uma string que a pessoa digitou naquela caixinha multiline text. Então, eu vou criar um método string recuperar anotação. E esse método, então, ele vai me retornar uma string, que depois eu vou pôr aqui. Agora, a gente vai ter que usar o método getSharedPreferences para poder, recuperar e salvar a nossa anotação. Porém, essa classe aqui, a gente não vai ter esse método porque ela não herda nada de outras classes, tá? A gente até poderia fazer aqui ela herdar, porém ia ficar uma estrutura complicada, então eu vou fazer diferente. Então, eu vou fazer o seguinte, recuperar o contexto aqui na mainActivity, tá? E passar para cá. Então, para isso, a primeira coisa que eu vou ter que fazer vai ser criar o construtor. Então, eu vou criar o método public anotação preferências e aqui eu vou passar o context. Vou dar um Alt Enter aqui para ele importar a classe e eu vou criar também um atributo private context que eu vou chamar de context. Então, agora aqui, dentro do construtor, eu vou colocar this.context, recebe a letra C. Agora, então, aqui na mainActivity, eu vou criar, então, o private, anotação preferências, que eu vou chamar de preferências, certo? Vou criar uma instância dela aqui. Vai ser, então, preferências, recebe new, anotação preferências, e aqui dentro, então, eu vou passar o get application context. Agora, aqui na anotação preferências, então, eu vou conseguir agora sim acessar o método sharedPreferences. Então eu vou colocar private sharedPreferences, que eu vou chamar de preferências mesmo, e eu vou passar ele aqui dentro do construtor. Então, preferências recebe context ponto get shared preference, certo? Então, dessa maneira, eu consegui acessar o shared preference. Esse método get shared preferences, ele precisa de dois parâmetros.
né? O primeiro parâmetro é o nome do arquivo e o segundo parâmetro é o método de gravação. Então eu vou criar aqui uma constante private final, indicando que é uma constante, string, nome arquivo. Para constante é uma boa prática de programação fazer em maiúsculo. Então eu vou chamar ela de anotação preferências, ponto vírgula. E aqui então eu vou passar este nome do arquivo como parâmetro e o método de gravação é 0, indicando que ele vai ser visível apenas nesta nossa aplicação. Ela não vai ser visível em outras aplicações. Agora eu vou precisar de outro atributo também, que é o do editor, que a gente utiliza então para salvar. Então vai ser private shared preferences ponto editor, editor com E maiúsculo, ponto editor, e eu vou chamar ele de editor. Vou passar aqui no construtor editor recebe preferências ponto edit. Então agora a gente tem aqui no construtor o editor, que a gente vai usar para salvar a anotação, e o preferências, que também a gente utiliza então para salvar e recuperar a anotação. A gente tem os dois no construtor, agora é só a gente fazer aqui. Agora vamos fazer então o nosso método salvar anotação, porém antes disso eu vou definir aqui uma constante, que vai ser então a chave, né, que a gente vai utilizar para salvar. Então private final, porque é uma constante, eu vou colocar string, porque a gente vai estar salvando, né, uma string, chave nome, que eu vou chamar então essa constante de nome. Então aqui no salvar anotação a gente pode então, vou colocar aqui string anotação, e aqui eu vou colocar o editor.putString. Perceba que pode ser um booleano, um float, um int, um long, porém a gente vai estar usando uma string. Eu vou passar como parâmetro a chave nome e anotação. Agora aqui eu coloco o editor.commit, que é o que realmente vai salvar, né? Então a gente poderia colocar aqui várias chaves, porém a hora que a gente coloca o commit é que quando ele realmente salva. Agora aqui a gente vai colocar o nosso edit anotação. Antes disso, eu vou lá no content main, eu vou trocar o nome, eu vou chamar de bloco anotação, tá? Porque eu já dei o nome anotação a outro elemento ali, iria complicar um pouquinho. Então agora aqui na main activity, eu vou colocar então um private edit text, que eu vou chamar de edit anotação. Aqui eu vou fazer a conversão de variáveis, então edit anotação recebe find view by id r.id.bloco anotação. Agora aqui a gente tem o evento onClick, então no floating action button. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é validar a anotação. Esse código da Snack Bar, deixa ele aí, a gente vai usar daqui a pouco. Então aqui eu vou criar uma string chamada texto recuperado, em que eu vou salvar então a minha
edit anotação, ponto, get text, pegar o texto da edit anotação, ponto, toString. Então, converti ali. Agora, eu vou validar o texto digitado. Então, eu vou colocar um if, se o texto recuperado, né, for igual, ponto equals, a vazio. Então, eu estou verificando se o texto recuperado está vazio. Então, agora, eu vou pegar esse snack bar, dar um Ctrl X para recortar, e vou colocar aqui dentro deste if, tá? Esse daqui é o evento action dele, que eu não vou usar. Vai ficar apenas assim, ele não vai ter nenhuma ação, vai ser só uma informação. Aqui eu vou colocar um else. Então, o que vai ter dentro desse else? Então, se o texto não tiver vazio, né, se a pessoa digitou alguma coisa, então eu vou colocar o preferências, ponto, salvar anotação, e o parâmetro que vai ser passado é o texto recuperado. Aqui, então, depois de salvar a anotação, eu preciso informar ao usuário que foi salvo. Então, eu vou selecionar o snack bar, Ctrl C, Ctrl V. A única coisa é que eu preciso alterar aqui esse texto. Digite uma anotação para ser salva. E aqui, no caso, ele digita algo, né? Vai salvar a anotação salva com sucesso. Então, a anotação já vai ser salva no clique do botão. Fora do clique, então, depois desse ponto vírgula, fora do evento onClick, a gente vai recuperar a anotação salva. Então, eu vou colocar aqui, recuperar anotação. Para recuperar a anotação, a gente tem que chamar, então, preferências, ponto, recuperar anotação. Só que aqui eu tenho que fazer uma pequena correção aqui no recuperar anotação. Então, o que ele vai retornar? Então, não vai ser isso aqui. Ele vai retornar o preferences, ponto, getString, e aqui a chave nome, e o default value eu vou deixar vazio. Agora eu vou voltar, então, aqui na main activity. Então, para recuperar a anotação, eu vou colocar uma string anotação, que vai receber, então, preferências, ponto, recuperar a anotação. Porém, né, para ele recuperar a anotação, é preciso ter uma anotação digitada, né? Então, eu vou colocar um if aqui. Eu vou colocar se a anotação ponto equals tiver vazia, só que eu vou colocar um não aqui, né? Então, o ponto de exclamação é uma negação. Então, se eu deixar sem um ponto de exclamação, ele iria entrar nesse if se ela tivesse vazia. Com o ponto de exclamação, ela vai entrar nesse if se ela não estiver vazia, certo? Então, aqui, eu vou colocar edit anotação ponto setText e vou estar setando, então, essa string anotação somente se a anotação não estiver vazia. Vamos rodar, então, para ver se vai dar certo. App rodando, então, eu vou digitar aqui uma anotação. Então, digitei a anotação, salvar, anotação salva com sucesso. Vou fechar a aplicação, fechei, vou abrir novamente, a anotação tá salva lá, beleza?